Boa noite, a paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Mais o culto com os jovens. É bom estar na casa de Deus. É bom servir Ele. É bom fazer as coisas que Ele nos pede. E a gente ter essa oportunidade de compartilhar a palavra que Ele colocou ao meu coração. Hoje o tema da minha mensagem diz assim: o que eu ando comunicando. Mas antes de iniciar a palavra, eu gostaria de ler um versículo que está lá em Salmos 33, verso 4. Se vocês quiserem acompanhar. E que ele diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Hoje à tarde, quando eu estava orando pela palavra, e eu comecei a chorar sem entender o que estava acontecendo, e eu sei que todo mundo que vem para o culto, além de adorar a Deus, além de buscar a Deus, muitas vezes a gente busca alguma resposta da parte dele. Às vezes a gente precisa tomar alguma decisão na nossa vida e a gente precisa de uma confirmação da parte de Deus. E o Senhor colocou esse salmo no meu coração e que fala que o caminho do Senhor, ele é reto. Então, se a gente anda no caminho do Senhor, a gente tem as respostas que a gente precisa. Porque Ele não deixa a gente enganado. O Senhor, Ele não deixa a gente sem saber o que fazer. E eu gostaria de compartilhar, claro que todo mundo quer ouvir da parte de Deus, mas coloca expectativa não em quem está aqui na frente, porque eu não tenho nada, mas assim, Deus Ele tem e Ele quer falar com cada um de nós. Então, se você busca alguma resposta da parte de Deus, crie expectativa, porque o Senhor, Ele fala o tempo todo com a gente. Ele fala na palavra, Ele fala através dos cânticos. Ele muitas vezes usa a vida de alguém para falar com a gente, e a gente precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer falar no nosso coração. E para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter o quê? Intimidade com o Pai. Né? Quando a gente conhece alguém, às vezes a pessoa não precisa nem falar nada pra gente. Quando a gente olha para a pessoa, a gente já entende o recado. Mas para a gente entender aquilo que Deus quer, a gente precisa buscar, querer ter intimidade com Ele, ouvir a voz dEle verdadeiramente para aquilo que Ele quer falar com a gente. Né? Mas isso não tem nada a ver com a palavra. E eu gostaria de agradecer a oportunidade. Faz pouco tempo que eu estou aqui nessa casa. E eu sou grata por todas as oportunidades, por tudo que o Senhor tem feito, né? Vocês sabem que eu vim de outro ministério. E hoje eu me sinto pertencente a essa casa. Eu sinto que o quanto eu sou acolhida, o quanto vocês têm feito por mim, eu me sinto pertencente disso. E eu sou grata a Deus por compartilhar esses momentos com vocês, daqui para frente, o que a gente tem vivido. E eu gostaria, né, de louvar a Deus por todas as coisas, por esses momentos, por compartilhar as coisas que Deus tem feito, porque Ele cuida da gente, né, o tempo todo, e Ele guarda. Deus, Ele continua fazendo, Ele faz. Deus, Ele ainda opera milagres. E eu quero aproveitar a oportunidade de dar um testemunho, se for permitido. No sábado passado, eu fui para uma oração com uma amiga. E eu fui de Uber para casa dela, né? Ela falou: vem para minha casa que a gente se encontra e vai daqui. Eu falei: tudo bem. O Uber chegou lá na minha casa e tudo mais. Ele não conversou muito, só que porque às vezes ele ficou conversando com a gente. Daqui a pouco o cara começou a enlouquecer no volante. Ele ficava assim. Eu não sei se ele estava traçando na cabeça dele o caminho que ele queria fazer. E ele ficava assim. E ele começou a xingar as pessoas os motoristas, e ele começava a falar palavrão, e ele cortava os carros, e aí a minha amiga me mandando mensagem: onde é que você tá? Eu falei: eu estou intercedendo, porque o negócio está complicado aqui no carro. E gente, tava uma coisa assim, fora do comum. E eu sei que eu cheguei bem rápido lá, porque ele correu demais no caminho. E aí, quando eu encontrei com a minha amiga, né, nós fomos lá na oração.
E uma pessoa orou por mim, uma das primeiras coisas que ela falou assim: Deus te guarda o tempo todo. Aí eu comecei a falar: é Deus, é verdade. E passou esse final de semana e na segunda-feira a minha amiga, ela veio falar assim: ai, você viu que estavam meus parentes ali na frente de casa? Eu falei: eu nem reparei. Ela falou: então, meu tio veio perguntar se o motorista, ele era seu marido. Eu falei: como assim, do nada? Ela falou: ele achou que ele era seu marido. Eu falei: mas por que ele achou que era seu marido? Porque ele não pode dirigir. Eu falei: como assim? Ele é Uber e ele não pode dirigir? Ela falou assim: não, ele não pode dirigir. Ele trabalhava no terminal de ônibus. E esse homem, ele está afastado. Ele saiu da empresa de camisa de força. Porque ele estava com um martelo para tentar agredir o funcionário. Eu falei: meu Deus, podia ser o martelo lá. Eu falei: eu não estou acreditando nisso. Ela falou assim: e mais? Tem um vídeo dele aí que rola na internet, dele no mercadinho, tentando quebrar tudo. O mercadinho. Eu falei: como que uma pessoa dessa tá habilitada para dirigir o Uber? Eu fiquei assim, sem palavras. Na hora eu dei risada, porque foi engraçado do jeito que ela contou, mas depois eu agradeci a Deus pelo livramento, porque a gente não sabe ali quem é a pessoa que está com a gente, né? Pode ser uma pessoa de bem, como pode não ser. Eu agradeci a Deus pelo livramento que Ele me deu. Eu falei: só falta esse homem estar com martelo lá no porta-mala do carro e me agredir. E glória a Deus. E a gente precisa testemunhar as coisas que Deus faz, mesmo que sejam coisas que às vezes a gente pensa que não são relevantes, mas são. A gente, desde as pequenas até as maiores, né? A gente está o tempo todo ali na internet, coloca uma coisa, coloca outra, e a gente precisa se deixar ser usado. Às vezes você posta lá um versículo, alguma coisa, e esses dias uma pessoa me chamou e falou assim: nossa, obrigada, era tudo o que eu precisava. Então, assim, além de Deus cuidar nas pequenas coisas, Ele usa a gente também. Então, a gente, né, tem que tirar essa timidez de falar: não, eu não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim, porque o que vão falar. Às vezes a gente tem muita ousadia para falar de muitas coisas com muitas pessoas, e a gente precisa ter essa mesma ousadia para a gente falar das coisas de Deus, para a gente compartilhar as coisas do Senhor, e que a gente venha entre nós aqui, no corpo, a nossa igreja, a gente compartilhar as coisas que Cristo tem feito na nossa vida, porque isso vai edificar a minha fé, porque o mesmo Deus que me deu esse livramento no sábado, Ele cuida na vida de cada irmão, Ele cuida em cada pequeno detalhe, Ele cuida no mínimo, nas coisas às vezes que a gente nem abriu a nossa boca para falar, para pedir para Deus, Ele já tinha cuidado disso para a gente. Amém? Eu vou pedir agora para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11. Pode ficar sentado se quiser. Então, aqui o título da minha Bíblia fala assim que toda a terra com uma mesma língua. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Amém? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamos bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam edificado. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que intentarem a fazer. Eia, desçamos e confundimos ali a língua, para que não entenda a língua do outro.
Assim o Senhor espalhou dali sobre toda a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Amém? Os irmãos podem sentar. Então esse texto que a gente acabou de compartilhar, ele fala de uma comunicação que existia nesse contexto que nós acabamos de ler. Então é um texto que a gente pode usar como referência, né, sobre a Torre de Babel. E quando a gente usa esse termo que a gente fala Babel, essa palavra ela tem uma origem hebraica que vem de Balau, que significa confundir, porque ali, como a gente acabou de ler, houve uma confusão, né? E quando a gente fala hoje o termo de Babel, ele é um termo que ele não é citado lá no Antigo Testamento. Na verdade, ele é um termo que ele se popularizou e hoje a gente conhece com esse nome, com a Torre de Babel. Então, aqui nós lemos o contexto, como foi que aconteceu, as pessoas se juntaram ali, foram para a planície de Sinar, mas algumas coisas, elas não são citadas no texto, né? Então, eu dei uma pesquisada, eu dei uma lida, e alguns estudiosos, porque na Bíblia não fala exatamente qual foi o local que essa torre ela foi edificada, né? E aí, alguns estudiosos falam que a torre ela foi construída na região da Babilônia, né? Por quê? Porque quando a gente se refere à Babilônia, ela é associada ao quê? Como um símbolo de orgulho e também de rebeldia contra o Senhor, né? E aí ele vem discorrendo aqui a palavra, né? E ele começa falando que toda a terra possuía a mesma língua, a mesma fala. Então ali não havia nenhum tipo de dificuldade, porque um estava entendendo o outro. E também, ainda mesmo não citado, né, fala que, né, alguns estudiosos também, que a linguagem que era usado era a linguagem hebraica, que era utilizado, né? Então, ali havia um tipo de comunicação, porque as pessoas, elas se juntaram, né? Elas, não sei se elas estavam numa social, que momento que foi que elas decidiram tudo isso, falou, não, a gente encontrou aqui esse vale na região de Sinar, então nós vamos ficar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente não quer ser esquecido. Então, nós vamos nos juntar aqui e nós vamos edificar a torre. Só que eu não quero construir qualquer torre, né? Porque poderia ter construído um monumento, né? Alguma coisa que fosse referência para identificar que aquelas pessoas estavam aqui. Só que eles queriam algo que chamasse a atenção. Eles queriam uma torre que tocasse os céus. Eles queriam ser vistos ali de uma maneira diferenciada, né? E aí essa torre, ela é descrita como que ela foi construída, né? Então fala que os tijolos iam ser feitos por eles, porque naquela região não havia pedras, e que eles também iam usar o betume, né? Que seria ali o cal, que também não tinha naquela região, que seria a argamassa, que era mais ou menos uma espécie de piche, né? E que também foi usado lá na construção da arca, né? Mas isso não são pontos, né, que a gente quer compartilhar aqui. Na verdade, são alguns detalhes que o texto traz para a gente. E um ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês, é que o juízo seria sobre o juízo de Deus. Porque a Bíblia fala que o juízo de Deus foi sobre aquele lugar. Então, foi uma atitude que teve uma consequência, né? Então, o juízo de Deus esteve perante naquele lugar. Por quê? Porque a Bíblia, ela cita aqui que desceu o Senhor para ver a cidade e também a torre que o Filho do Homem edificou naquele local. E ele ainda fala mais, que aquela construção era só o início de uma iniciativa, e que a partir dali, tudo que eles quisessem daqui para frente, eles iam fazer, porque aquilo lá foi só o começo. O homem se atreveu a fazer algo grandioso, né? Então, daqui para frente, o que seria impeditivo para eles, se eles já iam construir algo que seria de grande evidência, né? E aí eu acho que a gente até pode encaixar aquela expressão que a gente costuma usar. Acredito que para aquelas pessoas eles falaram assim, agora o céu é o limite para mim. Eu vou chegar, eu vou fazer. Só que
a história ela teve um curso aí um pouco diferente, por quê? Porque o Senhor, ele desceu e ele confundiu toda aquela terra. Então, ali onde as pessoas tinham uma convivência, ali onde as pessoas elas conversavam, ali onde aquelas pessoas tinham uma convivência, aquilo já não tinha mais, porque um não estava mais entendendo o outro, né? Então, aí, por isso que ficou conhecida como Babel, aquele local, porque, portanto, ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E aí o Senhor dispersou a humanidade de toda a terra. Então, esse é o termo por onde a gente conhece essa passagem, né? E quando a gente percebe o que eles fizeram, né, a gente não tem o entendimento de como foi essa reunião, de como que foi que eles chegaram a essa conclusão, a gente percebe que o Senhor, ele não estava no meio daqueles homens, porque em nenhum momento é citado aqui que as pessoas elas buscaram a direção de Deus para construir a torre, né? Então, quem que era Deus para aquele povo? Uma vez que eles tomaram uma decisão por si próprio, né? E quem que afinal era? Talvez ali Deus pudesse ser apenas o Criador, né? Porque eles sabiam ali da existência deles e que foi aquele que, não sei, deu nome para eles, porque o nosso nome é a nossa existência, o nosso nome é a nossa característica, são os nossos valores, mas que fica claro, fica evidente que o Senhor, ele não caminhava, não estava ali com esse povo, né? E que quando a gente olha para esses pontos que a gente acabou de ler aqui, quais são as coisas que a gente pode perceber nesse texto? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos é que nessa situação houve o desvio do propósito de Deus. Então, aqui fica claro o quanto que o ser humano, ele agiu por vontade própria, o quanto que ele agiu por si mesmo, né? Então, ele foi recebido ali uma instrução deles se espalharem, deles povoarem a terra, só que essa instrução, ela não foi cumprida. Eles simplesmente fizeram o que eles quiseram, por si próprio, né? Então, ali houve um desvio do propósito de Deus naquela construção. E muitas vezes, a gente acaba fazendo isso. A gente desvia do propósito, nós recebemos uma instrução de Deus, Deus fala ao nosso coração, e o que a gente faz? A gente simplesmente ignora o que Deus fala com a gente. E isso gera algumas consequências na nossa vida. Porque quando eu faço algo que não é o que Deus me pediu, quando eu ignoro essa instrução, existe uma coisa que se chama consciência. E ela vem e cobra da gente. Então, eu sei que eu fiz algo errado. O Senhor, ele me pediu para fazer, eu não fiz, e o que acontece? Eu fico me escondendo de Deus. Eu vou retroceder porque eu me sinto culpada, eu me sinto julgada, eu não me sinto mais digna de entrar na presença de Deus, de ler a palavra, de orar. Por quê? Porque eu começo a acreditar que eu sou indigna de estar diante do Deus que tudo pode fazer, porque eu sei que eu errei. Mas Deus, ele tem a misericórdia dele sobre as nossas vidas, né? E aí, com eles não foi diferente, porque eles sabiam que ali eles não deveriam fazer aquela construção, porque nenhuma instrução foi dada. Porque essa instrução que Deus dá, que fala para ele, é um pouco antes, Gênesis é antes do capítulo 11, que o Senhor, ele fala para eles povoarem e se espalharem sobre a terra, né? E aí, por isso desse nome de Babel, por isso dessa explicação aqui que a gente teve, porque Babel, na verdade, ela foi a primeira cidade que ela foi citada depois que houve o dilúvio na Bíblia, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir e tirar a lição do desvio do propósito de Deus quando algo é me pedido, de quando algo é solicitado para mim. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar, que a gente pode também tirar de lição, é que com esse cenário da Torre de Babel, a gente pode fazer planos, né? Porque ali aquelas pessoas fizeram um plano. Eles fizeram o plano de construir algo.
nós podemos fazer planos? Nós podemos fazer planos, né? Ainda mais que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos fazer planos, nós podemos ser criativos como Deus é criativo. Nós podemos executar milhares de tarefas porque Deus, Ele deu essa capacidade para a gente executar várias coisas, porque nós somos semelhança dEle e Ele dá essa capacidade para a gente. Então nós podemos fazer o plano. Mas o que acontece? Esse plano, ele não pode fugir do propósito de Deus, né? Os meus planos, eles não podem ferir a soberania que Deus tem sobre a minha vida. Esse plano, ele precisa estar de acordo, né? Aqui em Provérbios 16:1 fala o quê? Que ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor que dá a palavra certa. E a gente tem uma outra referência também em Salmos 33, verso 11, que diz assim: mas os planos, e também tem algumas versões que diz assim, mas os conselhos do Senhor permanecem para sempre. Os projetos do seu coração por todas as gerações, né? Então, eu posso planejar? Posso, ok, mas eu preciso entender se o que eu estou planejando está alinhado com o Senhor. E como que eu faço, então, para saber se aquilo que eu estou planejando, se aquilo que eu pretendo fazer, se isso está de acordo, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa buscar a intimidade de Deus para a gente ouvir a voz dEle. A segunda coisa é a gente ler a sua palavra e a gente buscar essa direção em oração, né? Porque o que acontece? O problema não foi a instrução, o problema foi que aquela construção foi feita conscientemente de que não era para ser feita. Então, mais uma vez, eu volto a falar que o problema não é eu conhecer a Escritura, o problema não é eu conhecer o que Deus me fala, o problema não é esse. O problema, ele vai existir quando eu ignorar o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer orientar para a minha vida. Então, a vontade de Deus, ela vai falar. Ela vai falar, não sei como, mas Deus, ele sempre está falando com a gente, o tempo todo, né? Então, a gente tem que entender que as nossas decisões, que as nossas palavras, ela vai ter uma vida de resultado quando eu busco tudo isso em oração. O problema não é a gente querer ter as coisas, o problema não é a gente querer ter um emprego melhor, o problema não é a gente crescer ter na vida, o problema é saber se isso realmente ele está alinhado, né? Às vezes, hoje é um culto de jovens, isso acaba sendo até uma pauta. Muitas vezes a gente quer ter alguém, a gente quer ter um namorado, mas será que essa pessoa, ela está alinhada com aquilo que eu tenho para a minha vida? Então, os propósitos que aquela pessoa tem, eles estão alinhados com os propósitos que eu acredito, né? Então, eu quero muito aquilo, né? Só que eu vou percebendo algumas coisas no meio do caminho. Então, eu tô lá, eu tenho uma pessoa, só que a pessoa lá começa a dar indício de que ela não gosta de trabalhar. Ela é uma pessoa que ela não respeita os mais velhos, ela é uma pessoa grosseira. Em um momento que eu discordei da opinião dela, ela se mostrou uma outra pessoa. Então, será que isso está alinhado? Porque não adianta nada. Deus, ele tem prazer de abençoar os filhos dele. E eu creio nisso, né? Mas isso precisa estar alinhado com aquilo que nós queremos. É bom você ter uma pessoa, você ter uma companhia, você comer um lanchão com aquela pessoa, é maravilhoso. Mas precisa estar alinhado com o que Deus quer para você. E se você está vendo os indícios de Deus, e se você insiste nisso, isso é só um exemplo, porque existem milhares de coisas que a gente pode trazer de exemplo aqui. Se isso não está, a consequência depois, ela acaba sendo um pouco dura, porque a gente colhe, né? E aí você vai lá, você tentou, depois você viu que não era aquilo, e você ficou decepcionada, você ficou frustrada, chateada. Por isso que a gente precisa perceber o tempo todo o que Deus está falando. Perceber também o que as pessoas, né, os nossos pais, a nossa liderança,
as pessoas que nos acompanham, o que é que essas pessoas estão falando a respeito dessa situação? Porque essas pessoas, elas sempre vão ter alguma coisa para falar para a gente, um conselho para acrescentar na nossa vida que vai nos ajudar a ser direcionado nessa decisão que a gente precisa tomar. O terceiro ponto que a gente pode aprender aqui com esse texto é sobre a soberania de Deus. Aqui no verso 7 e no verso 8, que fala assim: desçamos e vamos confundir ali a língua para que não se entenda um ao outro. Assim o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra e cessaram ali de edificar a cidade. Então ali um plano ele foi traçado, né? Só que ele não foi aprovado. Então esse plano ele foi interrompido. Se ele foi interrompido, ok, mas se Deus aprovou, o que vai acontecer? Tudo aquilo que eu planejei vai acontecer, aquele plano ele vai prosseguir e vai estar tudo ok. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer na nossa vida, porque Deus ele é soberano sobre nós. E se a gente planejou alguma coisa, porque nós costumamos ser assim, planejamos uma coisa, planejamos outra, hoje eu vou fazer uma coisa, amanhã eu vou fazer outra, eu vou fazer o curso tal, eu vou estudar para entrar no emprego tal. Como a gente falou aqui, nós podemos fazer esses planos, mas às vezes eles não acontecem. E quando isso não acontece na nossa vida, o que a gente buscou, muitas vezes a gente entendeu que era da vontade de Deus e colocou ali toda a expectativa, e aí quando não acontece, pronto, acabou o mundo, eu me frustrei, aquilo lá, né? Deus não me ama, Deus não fez nada por mim. É nesse momento que a gente precisa agradecer ao Senhor, porque os planos que Ele tem para a nossa vida, eles são infinitamente melhores que o nosso. E diferente de nós, que só conseguimos enxergar o que está acontecendo aqui à nossa volta, de repente aquela situação que está aqui acontecendo, Deus ele vê lá na frente. Deus ele sabe o que vai acontecer, então ele não vai permitir que algo aconteça que vai me machucar lá na frente. Por isso que a gente precisa buscar em Deus essa intimidade, buscar face a face, como foi dito aqui no começo, a gente buscar para conhecer a Cristo. Não é errado a gente pedir por coisas, né, que a gente almeja ter na nossa vida, mas que a gente busque verdadeiramente, tenha esse tempo de intimidade com Deus, de separar uma vida com Deus, porque a gente que vai fazer a nossa prioridade ali, de ter o nosso devocional, de buscar Deus antes de sair de casa. E hoje, quando eu estava estudando, estava relendo aqui essa palavra, eu pensei, nossa, imagina quem está aqui toda semana, quem precisa preparar uma palavra toda semana. Então, é um tempo que essa pessoa, ela vai desprender para ela buscar de Deus, para ela buscar uma palavra, para ela abençoar as nossas vidas. E Deus falou comigo, mas você está vendo isso como não uma perca de tempo, mas você está vendo essa situação como que Ele está desprendendo o tempo, ou que aquela pessoa, ela está aprendendo mais de mim. Então, isso é algo que a gente precisa buscar cada vez mais. Quando eu busco a Deus ali na minha intimidade, quando eu busco a Deus no meu quarto, eu já vivi coisas muito maravilhosas na igreja, com palavras, com mover que teve na igreja. Mas as principais coisas que eu vivi com Deus foi quando eu fechei a porta do meu quarto e eu fiz o meu devocional e eu pedi para Deus se revelar, para Ele me mostrar quem Ele era. E é uma coisa inexplicável quando a gente sente Deus falar com a gente, quando a gente sente Deus se revelar sobre as nossas vidas, porque não tem nada que pague essa sensação, nada. Por mais que a gente pense que tal coisa é boa, viver aqui, nada se compara do que a gente saber que existe um Deus, que Ele me ama, que Ele fala comigo, que quando eu peço, Ele se revela até mim. Não tem nada que pague a gente sentir essa sensação de saber que Deus, Ele se faz presente. Eu, sendo uma pessoa que não tenho nada, uma pessoa que erra o tempo todo, que peco, mas vou lá, volto, peço perdão, e mesmo assim a graça, a misericórdia de Deus, ela se renova. E o Senhor, Ele vem com algo especial e Ele fala sobre os nossos corações
E a gente precisa buscar isso e entender que a gente está diante de quatro paredes, nós estamos no templo, né? Existe uma programação, obrigada, uma programação a ser feita, mas que aqui é o lugar que a gente tem liberdade para buscar a presença de Deus. Se eu não puder fechar o meu olho aqui, se eu não puder pular, se eu não puder dançar, se eu não puder dar um glória alto aqui, onde é que eu vou fazer isso? Se não é na casa de Deus, se não é na casa do nosso Pai que escolheu a gente, que todos os dias Ele tem uma novidade de vida, onde é que eu vou conseguir fazer isso? A gente precisa se perguntar. Hoje é um culto dos jovens, mas tem outros jovens aqui. A gente tem os jovens que são júnior, tem os jovens que são plena, a gente tem os jovens que são sênior. E a gente precisa buscar isso todos os dias, porque aquilo que a gente está recebendo hoje de Deus, Ele não vai mais servir amanhã. Amanhã eu tenho que buscar outra porção e eu tenho que estar o tempo todo renovando aquilo que Deus quer falar comigo. Eu tenho que renovar e renovar, porque da mesma maneira que eu tenho que buscar, eu também estou ali errando. Então eu preciso buscar o conserto de Deus. Porque que a palavra de Deus fala? Sede santos porque eu sou santo. Somos santos? A gente busca isso, mas a gente erra o tempo todo. Mas a gente tem que ter essa consciência de quem é que nos chamou, do Deus que a gente serve, porque as coisas vão ficando normal no meio do caminho. E está errado, não pode ser normal. Tá na presença de Deus não é normal. Eu me derramar na presença de Deus não é normal. Eu estar na casa dele não é normal. Está acontecendo, eu não estou vendo, mas existe um mundo espiritual. Né? Eu não sei o que é, mas Deus está movendo as coisas ao meu favor. Então eu preciso crer que realmente isso está acontecendo. Eu não posso estar aqui por uma obrigação, porque hoje é o culto, porque eu tenho que estar presente, porque hoje eu tenho que cumprir uma escala. Não é isso. A gente tem que estar aqui por amor a Deus, por servir a Deus. Não importa o que você faz, né, aqui na igreja. Não importa qual é a oportunidade que você tem, todas as coisas a gente precisa fazer com alegria. A gente precisa estar buscando isso o tempo todo. A quarta coisa que esse texto ele também nos ensina é que a gente precisa usar os nossos dons e os nossos talentos da maneira correta, né? Mas por quê? Então fala que houve uma construção e provavelmente aquelas pessoas que ali foram convocadas para fazer a construção da torre, provavelmente são pessoas que tinham ali uma habilidade na construção, né? Eles não iam chamar qualquer pessoa. Eu não sei bater uma massa, com certeza eu não seria chamado, mas quem tem essa habilidade com certeza estaria ali alistado, vamos lá, vamos fazer essa obra, né? Então, provavelmente aquelas pessoas, elas desprenderam, não só de tempo, porque eu não sei dizer até que pontos essa construção foi feita, eu não tenho essa resposta, mas não importa se foi pouco ou se foi muito, aquelas pessoas, elas desprenderam, de tempo, e elas também se desprenderam da mão de obra delas. Então, elas doaram ali, de uma certa forma, o serviço delas. Aquilo foi feito? Não foi feito. Aquele projeto, ele foi interrompido, porque não era o que Deus queria fazer, não era o que Deus tinha. Deus simplesmente falou, vai, povoa a terra, multiplicai-vos, vai cada um para um canto. Não, mas eles quiseram ficar ali, todos fizeram um motim, vamos ficar aqui, vamos todo mundo se juntar aqui. Então, eles não estavam usando a energia e o tempo deles no que era correto, no que era solicitado pelo Senhor, né? E transferindo para o nosso dia a dia, isso às vezes acontece, né? Eu estou fazendo algo que não era para fazer e eu acabo ali perdendo meu tempo, né? Muitas vezes investimento, gasto dinheiro do que não deveria falar. Eu preciso estar atenta para aquilo que eu estou fazendo, porque se aquilo estiver alinhado com a vontade de Deus, se eu usar o meu talento da maneira correta, aquilo lá simplesmente vai fluir. Então eu tenho que entender, olhar para mim e reconhecer os talentos que eu tenho. Então tem gente que tem o talento para falar,
Tem gente que é um pouco mais tímido, não fala. Mas tem gente que tem o talento para chamar a pessoa para orar. E cada um tem o seu talento. Cada um aqui, ele tem o seu chamado. Às vezes a gente não eu não sei orar, eu oro feio, sei lá, a pessoa fica, né, encanada. Mas às vezes você pode estar ali simplesmente para ouvir aquela pessoa. De você estar lá, de você ser o ombro para aquela pessoa, de você disponibilizar o seu tempo para aquela pessoa, ela falar das queixas dela, para ela falar das angústias dela. E isso também é uma forma de você servir. Vem aqui para a igreja, serve na igreja. Nós que somos jovens, nós temos tempo para se dedicar na obra de Deus, né? Então, quantos talentos, né, que a gente tem aqui, quanto de coisas que cada um aqui consegue fazer e está desperdiçando isso e não está entregando para Deus. Então, assim, existem diversas formas da gente servir, né? Eu posso vir aqui, eu posso ajudar na organização da igreja, eu posso ver aonde que é que está precisando de alguma coisa. Então, assim, a gente não pode se limitar e escolher as coisas que a gente quer fazer. Eu venho de uma outra igreja que eu fazia muitas coisas lá, na verdade, né? E muitas vezes eu fazia coisas que as pessoas não gostariam de fazer, porque as pessoas, elas gostavam o quê? De estar em evidência, elas gostavam de estar no ministério que de alguma forma era visto. Mas quando eu falava assim, ó, vai ter mutirão na igreja, vamos pro mutirão da igreja. Vou contar um segredo aqui, mas não é para ninguém dar risada. Eu um dia já tentei fazer aula de violão. E eu achava que eu sabia alguma coisa, mas eu não sabia de nada. E tinha um ministério na igreja que ele tratava de pessoas que tinham problema com dependência química. E assim, ninguém queria ir lá nessa reunião, porque as pessoas, elas estavam contando dos vícios dela, estavam contando da dificuldade dela, como que era aquela pessoa, ela tá mais um dia limpo, qual era a dificuldade que aquelas pessoas tinham. Só que assim, quem que queria estar lá ouvindo isso? Não são muitas pessoas que querem estar lá. As pessoas muitas vezes querem um local de destaque. Não estou menosprezando quem está no local de destaque, não é essa a intenção. Mas eu ia, e sabe o que era o pior? Eu tocava e eu cantava. E eu fazia, porque não tinha quem estivesse lá disposto com essa voz desafinada, horrorosa. Mas eu estava lá, estava arrasando, achando que eu estava arrasando, tocando. E tá tudo bem, gente. A gente tem que se dispor para a obra de Deus. A gente precisa fazer. Não é possível que vocês falem, não, eu não sei fazer nada. Gente, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Vocês fazem muitas coisas no dia de vocês, na casa de vocês, na escola de vocês, para os amigos de vocês. Sabe, a gente precisa se dispor, na verdade, um pouquinho mais para fazer aquilo. Se dispor para a obra de Deus, para fazer alguma coisa. Você fala, não, mas eu realmente, olha, eu não sei nada. Eu sou uma pessoa tímida, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei... Mas se você tem alguns dons, pratique. Se você sabe cozinhar, faz um bolinho, leva para a pessoa que está triste. Quem que fica triste comendo? Ninguém. Compra um chocolatinho, agrada aquela pessoa. Existem N formas da gente servir a Deus, da gente fazer a favor do reino. Porque quantas pessoas às vezes estão precisando, sabe, de algo mínimo da nossa parte. Da gente fazer, às vezes pra gente é tão pouco. Fala, olha, você compra alguma coisinha, fala, entrega pra pessoa, olha, eu lembrei de você. Aquela pessoa, ela vai se sentir querida, ela vai se sentir amada por Deus. Você fez alguma coisa demais? Não, você não fez nada demais, mas você teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de incluir aquela pessoa nas suas orações, de tentar agradar, de ouvir, de estar próximo. Então a gente precisa se dispor para as pequenas coisas também que o Senhor, Ele coloca na nossa vida. E a quinta coisa, né, que é o tema dessa mensagem, que é o que a gente aprende, é sobre a comunicação. Então o ponto principal dela fala que o quê? Que esse local, ele foi interrompido por quê? Porque as pessoas, elas não conseguiam mais se comunicar. Então ali houve uma confusão. E com aquela confusão, como que o projeto ele ia continuar? Né? Então porque se eu não entendo o que a outra pessoa está me falando, né, qual é o material que eu vou usar?
como que eu vou fazer a disposição aqui das coisas? Então aquilo ali foi interrompido, porque agora, parou. O que eu falava ninguém mais entende, né? E aí, quando eu estou falando alguma coisa com alguém, isso mostra muito ao meu respeito. A forma com que eu estou falando com as pessoas. Quando eu estou conversando com alguém, pode acontecer duas coisas. Ou eu estou transmitindo para aquela pessoa algo que é bom, algo que é positivo, ou eu estou transmitindo algo que não é bom, alguma coisa que é negativo. E isso é dito lá no texto de Tiago, capítulo 3, verso 10, que fala assim, que de uma mesma boca não procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ou seja, não é possível fluir de nós as duas coisas. Ou será para o bem, ou vai ser para o mal. A palavra é clara a respeito disso, né? Então, ou eu vou falar alguma coisa positiva, ou eu vou falar uma coisa negativa. E o que é, então, que eu, que sou cristã, o que é que eu estou falando para as pessoas, né? Hoje eu vou aqui rapidamente falar o que é uma comunicação, não é uma aula, não é nada disso, tá? Mas o que a gente fala? Que a comunicação é quando eu quero transferir alguma coisa para alguém. Então, eu tenho uma informação, eu quero transmitir. Então, a pessoa que ela está transmitindo essa informação para alguém, ela é o emissor, é a pessoa que está falando alguma coisa. E aí tem a outra pessoa que está recebendo. Aí essa pessoa, ela é a receptora ou ela é o interlocutor. Mas isso não tem importância, né? Então, quando eu estou falando com a pessoa, além de me comunicar, que é a maneira do falar, que é a que a gente mais conhece, eu também posso falar com essa pessoa de uma outra maneira. Eu falo com ela sem falar. Então, o jeito que eu me comporto, as minhas ações, os meus gestos, então isso também fala sobre mim. Então, alguma comunicação ela está acontecendo, independente se eu estou falando ou não, alguma mensagem eu estou transmitindo ali para as pessoas que estão comigo. Então, comunicação ela é essencial tanto na nossa casa, na nossa escola, na nossa igreja, no mundo corporativo, né, no meu trabalho, eu preciso ter uma comunicação efetiva. Eu sou da área da saúde e até mesmo para quem é da saúde existe um protocolo, uma meta que ela é internacional que é uma meta que fala que os profissionais eles precisam se comunicar de uma forma efetiva. Os profissionais da saúde precisam se comunicar de uma forma efetiva. Então eu preciso garantir que a outra pessoa ela esteja entendendo o que eu estou falando, porque às vezes eu posso falar e a pessoa não pode entender. Então eu tenho que assegurar que aquilo que eu quero falar para outra pessoa, aquela pessoa ela vai estar entendendo a mensagem que eu quero falar, né? Então é o caminho que a gente mais conhece aqui, que é através da fala. Então eu me comunico. Então se eu quero saber de alguma coisa prontamente, de alguma informação, eu falo e rapidamente aquela pessoa ela vai me responder e eu já tenho aquela resposta. E também aqui a gente não tem só, né, que a gente fala, não, só é a fala, não, mas aqui a gente também tem a Libras, né, a linguagem brasileira de sinais, que também é um tipo de comunicação no nosso meio. Só precisa, né, tomar, quem entende, quem sabe, eu não conheço, só conheço algumas coisas. Mas ela também, ela tem algumas coisas que são universais, mas tem alguns gestos que você faz em determinada região, que outra região ela significa outra coisa. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Mas, além do que eu falo, eu também tenho esse outro tipo de linguagem, né? E a fala, né, que é o que da maioria que a gente usa, né? A gente precisa aí fluir ela de uma maneira espontânea, né? E a gente vê que o que seria eficaz, voltando um pouquinho para o texto, o que seria eficaz ali seria o quê? Seria a comunicação. Então, uma vez que aquilo caiu por terra, na verdade, aquilo lá parou. A linguagem não era mais entendida. E quando
a gente está conversando com alguém, quando a gente está se comunicando com alguém, a gente quer falar alguma coisa, a gente precisa estar atento a algumas coisas. Por quê? Porque é uma coisa eu conversar com alguém quando está tudo bem, mas é outra coisa quando eu converso com alguém quando eu estou chateada, quando eu estou com raiva, quando eu tô brava com alguma situação. Então, principalmente quando eu estou nervosa, a gente perde essa capacidade de entender aquilo que a gente está falando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nesses momentos a gente acaba o quê? Falando o que não deve. A gente acaba falando demais. A gente não fala muito, a gente fala demais. Porque falar muito é uma coisa, a mulher fala muito. A gente fala o tempo todo, a gente fala muito. Qualquer assunto é assunto, a gente desenrola. Eu falo muito, mas quando eu falo demais, eu falo aquilo que não deve. Então, quando eu falo demais, eu já estou ali passando do meu limite. Então, eu tenho que diferenciar se eu estou falando muito ou se eu estou falando demais, porque aquilo lá pode ferir alguém, o que eu estou falando. Isso vai ferir alguém. Eu vou pedir agora para vocês abrirem Tiago capítulo 3, verso 6. Amém? O versículo diz assim: a língua também é fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É pesada essa palavra, porque é um órgão pequeno que faz parte de nós e que ela pode inflamar todo o nosso corpo. Mais uma vez, a gente precisa estar atento para aquilo que a gente anda conversando. Também não é você não falar nada, mas a gente precisa o tempo todo vigiar aquilo, o que a gente está conversando. Tem um outro versículo aqui, eu vou ler porque é uma outra versão, que fala assim: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa ou tal varão, algumas versões dizem assim, é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu corpo. Quem é que não peca pela fala? Ou seja, nós pecamos o tempo todo pela fala. E isso está falando aqui que nós não somos perfeitos, porque o tempo todo a gente está errando. Quem é que pode dominar o seu próprio corpo? Aqui a palavra está sendo clara. Só que da mesma maneira que alguém fala alguma coisa que vai me chatear, que fala alguma coisa que vai me deixar para baixo, que vai fazer eu ficar pensando, poxa, será que eu sou isso mesmo? Tem muitas pessoas que trazem palavras de bênção para a nossa vida. Provérbios 12:18 fala que palavras imprudentes, elas perfuram como uma espada, mas a língua do sábio, ela traz a cura. E lá também, em Provérbios 15:31, fala assim, que aquele que dá ouvidos a uma repreensão vivificante terá a sua casa entre os sábios. Então, como que é que nós vamos ser conhecidos? Eu vou estar levando uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição quando eu abrir a boca? Será que a minha casa, ela vai ser conhecida como casa dos sábios? Então, com quem que é que a gente está conversando? Com quem que é que quem que está sendo a nossa fonte? Quem são as pessoas que nós estamos conversando? Quem é a pessoa que está me aconselhando? É a minha liderança aqui da igreja que está me aconselhando? É o meu pai, é a minha mãe? É alguém que tem como princípio e tem referência bíblica? Ou é qualquer pessoa que não acredita nos preceitos de Deus? A gente precisa fazer essa reflexão. Quem são as pessoas? A gente precisa enxergar alguém que a gente tem afinidade, a gente precisa enxergar alguém que você tenha confiança e você vai procurar essa pessoa e você vai ser ministrado por ela. A gente precisa ter essa cultura dentro da igreja. Eu venho dessa cultura. E tudo que acontecia, no começo eu até falava demais, eu acho, porque tudo que acontecia eu chegava lá no meu líder e falava, nossa, aconteceu isso. E às vezes eu ficava de banco. Mas fazia parte disso.
Porque naquele tempo, que muitas vezes eu fiz o que não era legal, eu aprendi a ser submissa. Eu aprendi que da minha liderança, olha, não é legal, fica um tempo sem trabalhar no ministério. Quantas vezes eu falei, quantas vezes eu ouvi palavra dura? Eu fiquei chateada? Eu fiquei chateada, mas passou, gente. Passou. Mas a gente precisa entender da onde que está saindo esse aconselhamento. Quem são as pessoas que estão conduzindo a gente aqui dentro da igreja? Eu não posso sair falando da minha vida com qualquer pessoa. Eu não posso sair falando dos meus problemas com uma pessoa que ela vai me aconselhar para o mal. Uma pessoa que vai colocar mais lenha na fogueira. Não, faz isso mesmo que é o certo. Não é o certo. Não era nem o que Deus tinha para a sua vida. Mas você está ouvindo o quê? Você está ouvindo da fonte errada. Você está ouvindo da pessoa que não deveria ouvir. A gente tem aqui os nossos pastores, a gente tem a nossa liderança. E a gente precisa usar esse recurso. A gente precisa buscar. Se eu tenho uma dúvida, se eu não estou conseguindo entender tal coisa, se eu não estou ouvindo a voz de Deus, alguém vai ter que orar comigo e alguém vai ter que me dar uma direção. Quem são essas pessoas que vai fazer isso por mim? Eu preciso ter o discernimento. E não só quando eu falo, mas também quando eu não falo. Porque às vezes eu também estou conversando com alguém e a pessoa está falando alguma coisa para mim que de repente não é uma coisa muito agradável de falar. E eu tô, tá bom, tô concordando com tudo. Só que a minha cara, né, até aquela frase, a minha boca eu consigo controlar, mas a minha cara eu tô lá, eu tô revirando o olho, eu tô torcendo o nariz, eu tô falando que eu tô concordando com aquilo, só que na verdade eu não tô concordando com nada não. A pessoa tá me falando e eu tô lá, fingindo que não é comigo. Então eu também preciso prestar atenção nesse tipo de comunicação. O que eu falo, a minha imagem, o meu olhar, o jeito que eu estou me comportando, ele precisa estar de acordo com aquilo que eu estou falando. Então, se eu estou falando que eu estou concordando com aquela direção, eu estou concordando com aquela direção. Não dá para eu falar uma coisa e eu fazer outra. A minha palavra tem que condizer ali com o que eu estou concordando o tempo todo. Então, isso é um outro ponto que a gente precisa também tomar esse cuidado, né? E essa comunicação, quando a gente não está falando, é o tempo todo que a gente está percebendo esse tipo de coisa. Se a pessoa está feliz, você está percebendo, porque ela está de sorrisinho, né? Ela está ali com uma expressão branda, né? Se uma pessoa está um pouco mais brava, você também vai perceber, porque ela já começa a franzir a testa, ela já fecha a cara dela. Aí você fala, é melhor eu dar uma controlada aqui. Talvez a pessoa não está num dia muito bem. Então a gente precisa ter essa percepção do que a gente anda falando por aí. Ainda mais nós. Porque o que mais as pessoas querem falar lá, ó, falando tal coisa, é crente. Olha a crente, o que ela fala. Nunca vi crente falar esse tipo de coisa. Então é orar e vigiar e perceber o tempo todo o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que as pessoas estão olhando, as pessoas elas estão percebendo. Então, da mesma forma que você pode levar essa imagem negativa de que você está falando alguma coisa que não é bênção, quando você também está fazendo algo bom, a pessoa está percebendo, ela fala, nossa, eu posso ser ministrada a partir desse gesto. Nossa, que legal, a pessoa fez tal coisa, olha que exemplo legal, quero fazer também como a outra pessoa faz. Então, muitas vezes, para a gente passar alguma coisa boa para alguém, a gente não vai estar nem falando, a gente não vai estar lá na orelha da pessoa, ó, faz isso, faz aquilo, vai ser bom para você. Não, às vezes é um gesto que a pessoa está falando, é um exemplo que a gente está vendo nos irmãos, e aquilo marca a gente, porque a gente aprende uma lição quando aquela pessoa está fazendo determinada coisa. Então eu preciso entender o tempo todo que eu estou me comunicando, e que quando eu também quando a gente volta para aquele contexto que a gente fala que tudo que aconteceu, tudo que resumiu foram por uma falta, né, de compreensão, uma falta de entendimento do que é que eles iam fazer a partir de ali. E quando eu estou conversando, quando eu estou me comunicando, eu também preciso, quando eu não falo, na verdade, da maneira correta, eu também estou falando algumas coisas, né? Eu posso gerar algumas consequências quando eu não estou falando da forma adequada, né? A primeira coisa, eu posso perder uma vaga de emprego,
né? Porque ou eu vou falar muito, ou eu não vou falar nada. Às vezes o entrevistador tá lá te perguntando, você só sim, não, pode ser. Ou também ele vai falar assim, você conhece tal ferramenta? Aí você vai contar, desde quem foi o pai da ferramenta, quem que fundou, onde que foi aplicado. E aí você também pode perder, porque você está falando além, né? A pessoa nem te perguntou aquilo e você falou além do que você deveria. E quantas vezes a gente fala além do que, né, do que as pessoas elas estão esperando ouvir naquele momento. Uma segunda coisa que acontece quando eu também não me comunico da maneira correta, a gente gera algumas intrigas no nosso meio, por falta de entendimento, por uma palavra mal falada. Quantas discussões, quantas brigas elas acontecem quando eu não falo da maneira correta. Às vezes eu até falei algo que deveria ser falado, só que eu falei o quê? De uma forma errada. Porque até mesmo para a gente falar, a gente tem que entender duas coisas. Precisa ter a forma correta, do jeito que eu estou conversando, e também precisa ter o contexto. Eu não vou chegar na pessoa do nada, no culto, falar de um assunto que não tem nada a ver. E também falar na hora certa, né? Eu tenho que entender que eu tenho que estar no ambiente adequado, né? Eu não vou ter às vezes é alguma coisa que não me agradou, eu não vou ter uma discussão com alguém na frente de todo mundo. Eu tenho que chegar na minha casa, eu tenho que chamar a pessoa de lá, chamar a pessoa, olha, vem aqui. E conversar e entender que nem todo ambiente é ambiente para a gente ter essa prática. A gente precisa observar isso também. E quando eu não falo nada, eu também estou falando alguma coisa. Principalmente quando eu me faço de indiferente para outra pessoa, né? Que fala assim, eu vou matar na unha, eu não vou falar nada. Isso é muito ruim, porque eu estou querendo dizer o quê para aquela pessoa? Que eu não ligo, que eu não me importo, que aquela pessoa ela pode fazer o que ela quiser comigo, que para mim é indiferente. E muitas vezes não é isso. A gente quer falar dessa forma ou deixar de falar com um nível de provocação para aquela pessoa. Olha, eu não estou me importando com você. Eu estou te ignorando, você nem está aqui. E não é assim. Eu tenho que falar, eu preciso procurar as pessoas, eu preciso fazer com que as pessoas elas me entendam, porque às vezes eu também não estou no dia legal e eu falei tudo de uma forma, sei lá, embaralhada, a pessoa não entendeu nada, né? Tomar cuidado. Hoje a gente tem aí o celular, a gente fala muitas coisas por mensagem e o tom que essa pessoa vai ler essa mensagem muitas vezes não é o tom que você está falando para a pessoa. Então a gente também precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Às vezes muitas coisas elas ficam mal resolvidas quando a pessoa ela lê, né? Porque daí a interpretação vai ser da pessoa. Você está falando, você acha que você está falando certo, mas o que é que a outra pessoa ela está entendendo? Quem que garante? Você não garante. Aí está na mão da pessoa. Então a gente, né? Tomar cuidado, determinados assuntos, procurar a pessoa, falar pessoalmente, não deixar isso ser enraizado, porque daí começa, né, brotar aquele sentimento de amargura. E aí você já não quer mais falar com a pessoa. E aí o tempo vai passando e as coisas vão ficando para trás. Tudo por quê? Porque era uma coisa simples. Que eu poderia ter resolvido lá atrás. Que eu poderia ter falado da maneira certa. Então, as palavras que elas são ditas de qualquer jeito. Uma palavra mal falada, ela traz uma consequência. E a gente precisa estar atento nisso. A gente leu esse texto... Eu não trouxe uma riqueza de detalhes aqui para vocês, mas era para a gente chegar a essa conclusão. É uma palavra extraordinária que Deus trouxe uma revelação. Nossa, não é uma palavra simples. Mas é como eu falei aqui da outra vez, é o simples que muitas vezes funciona. Né? Não adianta eu querer fazer coisas extraordinárias, sendo que o que funciona é eu ler a palavra, eu ter meu momento de oração, eu, quando possível, jejuar. É o simples, é o básico que sempre resolveu e que sempre vai resolver. Mas a gente precisa se atentar. E de todas as palavras, de toda a comunicação, a maneira com que eu também me comunico com Deus, como eu oro, como que eu me coloco diante de Deus,
né? Deus, o que a palavra fala? Que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, para os que foram chamados segundo o seu propósito, segundo a sua ordem, quem é que está me dando a ordem? Quem está me dando a ordem, o decreto, é algo que vem de alguém de cima, é uma lei que vem de alguém de cima. Então, é uma lei que eu tenho que seguir do meu Deus, do meu general, de quem dirige os meus passos. Então, eu tenho que estar alinhada nisso, naquilo que Deus me fala, naquilo que Deus me conduz, naquilo que Deus me direciona. Às vezes é fácil? Não. Às vezes Deus vai pedir para a gente fazer coisas que não é nada fácil. Mas a gente tem a ajuda do Espírito Santo, a gente tem a palavra de Deus. E é como eu li aqui no Salmo 33, o caminho de Deus, a palavra de Deus, ela é reta. E quem anda nele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É aqui que a gente tem palavras de vida, é aqui que a gente tem palavras de cura. E o que fala em João, a gente já está finalizando, eu vou ler aqui o último versículo. João, ele fala em 6:68, Senhor, para quem iremos nós, se tem as palavras de vida eterna? O único que pode agir ao nosso favor, o único que pode nos ensinar, o único que pode nos mostrar qual é a maneira correta, o que é que eu estou passando, o que é que as pessoas estão entendendo, qual é a importância dos assuntos que eu estou falando, das conversas que eu tenho no meu celular. Tudo isso, tá ok? Se o Senhor, ele vir e se assentar com a gente, ou se ele ler as nossas conversas, se ele participar daquilo que eu faço o tempo todo. Isso é que precisa tá vivo em nós. Isso que precisa saber que eu tenho essas palavras. Eu tenho as palavras que me conduzem. Eu tenho as palavras que Cristo quer me falar. Basta eu ler o livro que é tão atual, que foi escrito há tanto tempo, mas ele é tão atual. É um livro que ele se renova todos os dias na nossa vida. O tempo todo Deus, ele quer se revelar a cada um de nós e ele quer falar nos nossos corações. E a gente precisa estar disposto. A gente precisa falar com Deus também na nossa oração, na nossa adoração. Senhor, eu estou aqui, recebe a minha adoração. E que essa palavra, ela faça com que a gente reflita sobre as nossas atitudes, como que a gente tem se comportado perante as pessoas, porque nós somos o exemplo. Muitas vezes nós somos aquilo que as pessoas de fora esperam da gente. Por mais que você pense que não, as pessoas esperam algo de nós, esperam algo diferente, uma atitude diferente da minha parte como cristã. E eu preciso ter essa palavra que jorra dessa fonte que é doce, não é amargosa. Uma fonte que vai trazer as palavras de bênção na vida das pessoas que convivem comigo. Amém? Gostaria de agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a gente continue servindo junto. Que a gente não só, além da nossa comunicação, mas que a gente venha refletir sobre os nossos talentos. O que é que a gente tem feito para o Senhor. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, não importa o que seja, se é para Deus, Ele não ignora, Ele não lança fora aquilo que a gente faz para Ele, porque o Senhor, Ele recebe. E que cada um aqui esteja disposto a entregar o seu melhor. Amém? Eu agradeço. Que Deus abençoe.